E aí, Medcaster, beleza? Aqui é Daniel Coriolano, médico e host do podcast. Hoje a gente vai conversar sobre telemedicina, oportunidades tanto para nossa classe, enquanto médicos e médicas, quanto para pacientes, possibilitando acesso. E para conversar sobre isso, estou com a Maite Dadal. Agora há pouco eu perguntei, como é, Maite, o sobrenome, como é que eu pronuncio? Já faz um tempo que eu conheço a Maite, ela é médica de família, e eu estava esperando uma desculpa para trazer a Maite para cá. Gosto muito do conteúdo que ela publica, é um conteúdo muito amigável e isso gera uma aproximação. O perfil dela daqui a pouco eu coloco na tela para que você já acompanhe também e tome proveito dos ensinamentos que ela deixa para a gente lá na sua rede social. Maite, muito bem-vinda ao podcast. Prazer estar com você aqui hoje para a gente conversar sobre as oportunidades que surgiram nos últimos anos, né? Você tem uma experiência nacional e internacional sobre esses aspectos de telemedicina e a gente quer aprender com você aqui hoje. Bem-vinda ao Medcast. Aí eu já quero fazer uma pergunta: quem é a Maite? Tanto Muito no currículo obrigada. Vita e também no pessoal, na Na da vida, médica né? do Faustão. Não, mas primeiro de tudo, muito obrigada. Assim, é uma honra muito grande estar aqui, porque eu sou uma grande fã do Daniel, inclusive tenho provas, tá? Tenho aqui o livro de Inteligência Financeira para Médicos. Eu recomendo esse livro para, assim, qualquer pessoa que queira. Aliás, qualquer médico precisa. Médicos são extremamente leigos do ponto de vista financeiro. Esse livro trouxe muitos insights para minha vida financeira, inclusive me ajudou a me organizar para eu conseguir empreender hoje em dia. Falei para o Daniel um pouco antes da gente começar que eu comprei um combo desse livro para presentear vários amigos. Então, obrigada, Daniel, parabéns. E é uma honra muito grande, né, poder estar gravando, né, com alguém que eu admiro muito. Então, obrigada, Daniel, assim, pela oportunidade de estar aqui com você, de poder também aprender com você. Consumo teu conteúdo já faz muito tempo também. Então, obrigada pela oportunidade. Estou muito honrada realmente de estar aqui do teu lado hoje. Falar um pouco de mim, né? Quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa, né, médica de família, extremamente sonhadora e grande ativista, lutadora, assim, pelo desenvolvimento da medicina de família e também pelo desenvolvimento de novas tecnologias na saúde. Então, eu gosto de me descrever como uma criança sonhadora, irritante e visionária, porque eu chego nos serviços e eu falo, não, isso aqui tem que mudar, tem como melhorar, eu acho que tem que botar tecnologia aqui, a gente pode melhorar esse serviço, a gente pode atualizar aqui, a gente pode. Então, eu sempre sou uma pessoa muito inquieta, que gosta muito de ajudar a desenvolver os lugares por onde eu passo. A medicina de família, que é a especialidade médica, né, pelo qual eu escolhi, atuo, né, e trabalho com a medicina de família, Daniel também, né, vai poder vai sentir, acho que na pele isso também, ela abre tantas portas, e ela é uma especialidade médica tão incrível, porque ela é a especialidade médica que nos permite viver essa inquietude, por ela ser tão ampla, e ela permite que a gente tenha contato com tantas áreas, ela permite que a gente tenha contato com tantas coisas diferentes, que eu me senti realmente livre para poder cada vez mais ter contato com áreas diferentes da medicina e hoje, né, poder ter contato com tecnologias médicas, ter contato com a telemedicina, né, nas profundezas que eu tenho hoje e também empreender, capacitando médicos a executarem, né, uma telemedicina de forma mais segura, de uma forma bem diferente que eu faço hoje, né, eu tenho uma sócia advogada, daqui a pouco eu vou poder falar um pouquinho dessa empresa. Então, essa é a Maitê, então eu sou uma médica bem novinha, mas eu acho que justamente por ser bem novinha, eu digo que eu sou da nova geração e tenho muita facilidade com essas novas tecnologias e muita facilidade, e até era diferente no começo, porque eu não entendia. Por exemplo, como o meu pai, né? O meu pai ele é um médico formado há mais de 35 anos, não conseguia atender alguém por computador. Ele via, eu falava, pai, você vê alguém entrando pela porta do teu consultório e você já sabe, já consegue tirar tantas conclusões da pessoa que tá. Você vê pela janelinha da porta do teu consultório, a pessoa tá com dor nas costas, eu tô vendo que a pessoa não tá bem, tá com faces de dor, tá com. Eu consigo ver a pessoa pela tela do celular e eu já consigo tirar tantas conclusões. Então é a mesma habilidade, só que em gerações diferentes. E o meu pai foi uma das grandes inspirações para eu estar no mercado que eu estou hoje, para desenvolver os médicos que eu desenvolvo hoje, porque eu fui vendo a dificuldade que ele tinha e fui entendendo que a dificuldade que ele tinha e consegui entender a facilidade que eu tinha, porque eu achava que era algo inato, que era algo que todo mundo tinha também. E fui transformando em metodologias de ensino hoje e consigo capacitar as pessoas que eu capacito hoje e conseguir, né, levar a facilidade, a telemedicina de uma forma tão fácil e de uma forma tão
lúdica, de uma forma tão didática, junto com a minha sócia, né, que traz também de uma forma extremamente didática o direito, as leis para os nossos médicos, né, para os nossos mentorados. Show de bola, Maite. Maite, o que você falou aí no aspecto de inquietude, né? Isso aí é essencial, ao meu ver, porque muito se fala sobre se adaptar ao meio. Todo mundo diz, você tem que ser flexível, se adaptar ao meio. Mas poucas pessoas falam sobre ser o agente promotor da mudança. Aquela pessoa que coloca a pressão no ambiente para que haja a adaptação, né? Muito se fala sobre o outro aspecto, depois que o agente que pressionou a mudança vem. E você, pela fala, já identifica o que é a agente causadora da mudança, da inquietude nos outros. Eu imagino vocês começando em um novo serviço e já buscando sobre a qualidade da gestão da agenda, da acessibilidade dos pacientes. Eu já imagino você, quem é responsável aqui pelo agendamento? Tem que chegar de madrugada? Ainda existe isso? Vamos marcar aqui por horário, né? A gestão da agenda é muito importante. E outro ponto, que aí já vai ser a fonte ali da minha pergunta, é sobre a semiologia médica para os tempos atuais. Você falou da ectoscopia, quando o paciente entra ali no presencial, mas a gente está falando aqui também de estética, qualidade audiovisual na comunicação. Você precisa ter uma câmera boa, um áudio para que você entenda sobre a entonação da voz, que diz também, né? E o aspecto aqui visual da qualidade da câmera vai permitir que você faça também alguma avaliação. Então, Maite, me diz um pouquinho sobre essa experiência que você tem, primeiro, de ter promovido a adaptação dos colegas para esse novo momento com a telemedicina, já que você é um agente de mudança mais do que responde às pressões de mudanças do meio. E depois, experiências que você teve inicialmente que foi aprimorando acerca do atendimento por telemedicina. Perfeito. Então, a primeira pergunta seria mais a respeito, deixa eu ver se eu compreendi ela direito, dos recursos que a gente precisa para promover uma telemedicina. Sim, a mudança. Por exemplo, eu estou imaginando que alguém que está escutando a gente, ele só nunca atendeu por telemedicina. Perfeito. E você já passou por todo o processo. Então, onde você esteve? Qual a pressão que você exerceu lá no meio para que as pessoas mudassem? Porque, de alguma forma, o ouvinte aqui pode entender também para ele, repercutir essa pressão e promover alguma mudança em seu meio. Perfeito. Eu brinco que assim, na telemedicina, os recursos parece que são recursos muito difíceis de serem adquiridos, mas se a gente for olhar para o nosso redor, a gente com certeza tem a grande maioria desses recursos no nosso dia a dia. Então, assim, o que a gente vai precisar de uma forma bem pragmática mesmo? A gente vai precisar de uma câmera, né? Que essa câmera, na imensa maioria das vezes, ela já está incluída no nosso computador, né? No notebook, caso a gente trabalhe com notebook. Ou comprar uma câmera para ser adicionada, né, no computador do serviço. Uma câmera, um fone de ouvido, um microfone. Eu, como vocês podem ver, estou usando aquele headset que chama que é um baita de um capacete. Por quê? Como eu tenho bastante experiência, já usei todos os fones de ouvido que vocês podem imaginar na galáxia. Intra-auricular, fone de... O que mais confortável para mim é esses que vão em volta do ouvido. Mas depois a gente fala de fone, se vocês quiserem, né, a saga dos fones. Mas vocês precisam de um fone de ouvido para justamente causar um conforto acústico, porque lembrar que quando você está numa telemedicina, você está num consultório virtual. Então, a mesma ética e etiqueta que vale para uma consulta presencial, vale para uma consulta virtual. Então, a consulta ela tem que estar no ambiente privado, tem que ser sigiloso. Então, você está com o fone, você vai permitir, né, que só você esteja escutando o que o paciente está falando. O microfone, né, só transmite o som de uma forma muito mais adequada. E uma câmera, porque assim, a telemedicina, a gente está muito focada na videochamada. Mas quando a gente fala de telemedicina, a gente não pode só se prender, né, a videochamada. A gente pode fazer chamada por áudio, que são chamadas de forma assíncrona, né? Então, só dando um panorama, Daniel, pelas modalidades da telemedicina. Então, a gente tem as modalidades síncronas, né? Que é o que eu e o Daniel estamos fazendo agora, uma videochamada. Se fosse uma consulta, a gente tem vários recursos aqui, audiovisuais de um dos outros, para a gente poder tirar conclusões e ter uma avaliação melhor. Pode ser uma chamada de vídeo, de áudio. Podem ser modalidades assíncronas, né? Então, eu mando mensagens para o médico, vídeos, fotos. Isso também faz parte de uma avaliação de telesaúde, né? E também existem as modalidades que não são interações diretas entre o médico e o paciente.
podem ser interações entre o médico e o médico. Então, por exemplo, eu estou com um paciente em que eu quero discutir com o Daniel um caso, então eu posso fazer uma tele-interconsulta. Eu chego pro Daniel e falo, ó, tô com um paciente assim, assim, assado, tô com dúvida e tal, tal, tal. Eu faço um matriciamento, uma discussão de caso entre ele. Ou quero uma outra especialidade médica, faço uma tele-interconsulta com outras especialidades médicas. Posso também pedir um exame, a gente executa o exame na minha unidade e o laudo vai ser emitido à distância, isso se chama telediagnóstico. Tem também o telemonitoramento, que foi muito feito durante a questão do Covid, então é só a avaliação de sinais vitais, o monitoramento, literalmente, né, a avaliação e fiscalização, né, da evolução do quadro clínico ao longo do tempo, de forma remota. Então, existem outras formas que não a teleconsulta. Mas a teleconsulta é o nosso foco, porque a teleconsulta foi uma das coisas que o Brasil mais demorou para aprovar, por conta da nossa legislação, ela ia e voltava, mas em 2020 a gente teve a legislação temporária, em 2022, a gente teve a legislação do CFM, que autorizou, e bem no finzinho de 2022, a gente teve a aprovação na Câmara dos Deputados. Então, o negócio está indo para frente. Acho que realmente não vai ter volta mesmo. Então, telemedicina é uma realidade legal no Brasil. E, honestamente, gente, não tem como retroceder. É uma modalidade maravilhosa, é uma modalidade extremamente resolutiva, amplia o acesso. Então, só dei essas voltas para poder explicar um pouco sobre as modalidades para falar dos equipamentos. Então, você está aí, ouvinte está aí no teu consultório e está com vontade de iniciar a telemedicina. Na verdade, eu não digo até que é vontade, está com a necessidade. Porque a telemedicina está batendo na porta de todos os médicos do país. Então, assim, tá tendo essa urgência. Você tem um computador, provavelmente, ou no seu serviço ou na sua casa, e você vai precisar de uma câmera e de um fone. Outra coisa que você vai precisar é de uma plataforma de teleatendimento e um prontuário eletrônico. Se você já não usa prontuário eletrônico do seu serviço, você pode contratar um prontuário eletrônico que já esteja vinculado com uma plataforma de teleconsulta. Esses prontuários geralmente custam cerca de 70 a 150 reais por mês, existem várias empresas, e eu sugiro que você contrate essas empresas integradas, porque são muito legais, porque você já agenda o paciente, já tem o link da teleconsulta, já faz a consulta, o paciente já tá bonitinho ali no prontuário, você tá digitando, já tá a teleconsulta do lado. Essas plataformas são respaldadas pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e facilita muito a tua vida. Mas tem muitos serviços em que você tem um prontuário eletrônico, mas vai ter que contratar uma plataforma de vídeo, aí geralmente a plataforma de vídeo é o mesmo preço do prontuário eletrônico integrado. Enfim, você vai ter que ter em mente que além dos equipamentos, vai ter que ter um prontuário eletrônico e uma plataforma de videochamada. Maitê, posso anotar à mão? Olha, você vai estar misturando o século XXI com o século XVIII, mas pode. Não tem, né, restrição de você fazer um prontuário à mão, né? O que tem que ter na parte legal do prontuário? Ele tem que ter, não pode alterar o prontuário depois de um atendimento. Então, ele tem que ter, ou ele tem que ser ou à mão, ou ele tem que ser numa plataforma digital que vai permitir a irrevogabilidade dele, que é o termo legal, para ele não ser alterado depois. Então, assim, você fizer à mão, pode ser. Hoje, né, não é mais o indicado, porque muitas vezes o paciente vai solicitar o prontuário depois. Então, se você está fazendo teleatendimento, depois você tem que fazer como? Mandar esse prontuário para Alagoas, mandar lá para o Rio Grande do Sul. Então, pensa na viabilidade de tudo isso. E plataforma de teleatendimento, né? Tem muitos médicos utilizando o WhatsApp vídeo. E lembrar que o WhatsApp, ele não é a forma mais segura de você fazer isso. E também não só a forma mais segura, mas lembrar que o paciente usa o quê? O WhatsApp para falar com o filho, para falar com o pai. É muito da forma, tipo, informal, dentro do Uber, dentro do supermercado. Então, a chance de você encontrar o teu paciente num momento extremamente informal pelo WhatsApp é grande. Então, eu sempre recomendo que vocês utilizem realmente uma plataforma e façam sempre uma pré-orientação. Eu brinco que é o onboarding do paciente. Então, marcou teleconsulta, faça as orientações. Então, tipo, Daniel marcou teleconsulta comigo. Daniel, você tem teleconsulta marcada com a doutora Maitê no dia X às 16 horas. A teleconsulta, ela é uma consulta. Então, para isso, você vai ter que estar num lugar silencioso, com boa iluminação, esteja com os seus exames e os seus remédios por perto, separe um tempo adequado de uma consulta de 40 minutos a 1 hora, fique tranquilo, esteja com roupas leves, fáceis de serem retiradas, porque sim, eu posso pedir para o meu paciente retirar a roupa, se ele tiver vontade, eu também, para fazer um exame físico remoto.
Então, é importante ter essas informações em mente aí. Então, acho que eu consegui responder a primeira pergunta. Sim, mas só comentando, né? Já que o tópico é oportunidades para pacientes e médicos, né? Você já conseguiu amplificar demais sobre as oportunidades, porque acho que num olhar meio desatento, teleatendimento é só simplesmente a consulta, mas teleconsultoria, telediagnóstico, segunda opinião, né? Você, inclusive, enquanto médico, pode promover a existência de um ecossistema. Total. Imagine que um médico de um especialista, mesmo conversas entre especialistas de uma área, tem uns tópicos que um ou outro é especialista. Tá? Digamos que um é mais de coluna, o outro é mais do cérebro mesmo, da cabeça, do crânio, e eles conseguem ter uma rede de contatos para discutir casos e, segundo a opinião, facilitar a vida do paciente, né? Muito, muito bom amplificar a visão nesse sentido. E para os pacientes, Maite, assim, talvez até alguma experiência que você tenha passado de que o paciente já andava em busca de acessar a competência, a sua competência, e em um dado momento, por conta da tecnologia, conseguiu acessar. O que é que isso, na prática, repercute para as pessoas? A telemedicina, gente, ela literalmente permite com que a gente tenha saúde ao toque das nossas mãos, né? Então, a gente já tem o hábito de fazer diversas formas de consumo. A gente tem que pensar que saúde, ela é um bem de consumo. Não ficar pensando em consumo financeiro. Esquece esse tipo de consumo. Então, assim, preciso de um produto. Muitas vezes eu tinha que ir, né? Vamos pensar nos primórdios da humanidade. Primórdios, né? Há 5 anos atrás, eu precisava ir no banco pagar um boleto. Eu ia o quê? Eu tinha que pegar o boleto. Eu ia, me deslocava até o banco e pagava o boleto. Olha quanto tempo isso me desprendia. Hoje eu pego meu celular, faço um pagamento e-banking e salva milhares de tempos da minha vida. Eu, quando tinha que, enfim, tirar uma dúvida com um profissional, passar numa consulta médica, tinha que, muitas vezes, ir até presencial marcar uma consulta. Tinha que ir numa consulta agendar. Hoje eu posso fazer através daqui do meu celular como paciente. Então, isso poupa muito tempo e facilita o acesso. Porque supondo que o Daniel Coriolano é um médico de família que eu tenho muita afinidade, vejo porque hoje também os profissionais se conectam, né? Então, hoje eu vou num profissional de saúde não porque ele é um médico de família. Eu vou porque ele é um médico de família, eu gosto da forma como ele fala, ele tem costumes que eu sei que vão ser parecidos com os meus. Então, eu me conecto com pessoas. Então, a rede social, ele traz uma conexão, né? Muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho uma cultura, uma forma de me alimentar que faz com que pessoas que têm uma forma semelhante se aproximem de mim e queiram se consultar comigo, né? Sabem que eu não vou ter preconceito com esse tipo de alimentação, né? Eu sigo uma alimentação baseada em plantas, facilita, né, as mães de crianças que querem seguir essa alimentação. Então, isso gera uma conexão e a pessoa vai ter uma maior facilidade de querer se comunicar comigo. E por eu saber que existe uma profissional assim, mas em outro local, a telemedicina ela aproxima muito esses profissionais. Ela permite que você esteja, né, lado a lado através de um clique. Então, a gente fala que ela aumenta o acesso. Então, não só pensar nessa questão de aumentar o acesso para pessoas que têm culturas e conexões semelhantes, mas vamos pensar em situações mais remotas, mais graves, né? A gente tem muita dificuldade de prover profissionais de saúde em locais mais remotos. Então, talvez a gente sabe que o país já tentou diversas formas, né, de tentar prover recursos em locais muito difíceis. E também tem situações mais drásticas, situações de conflito, situações de dificuldades, de crises, que ainda é mais difícil ainda você prover mão de obra. Então imagina, né? Existem várias cabines que já são consultórios totalmente equipados, que você coloca, ela é muito mais barata, você coloca dentro do local, você manda, coloca no local, e a pessoa entra e lá já é um teleconsultório totalmente equipado, e isso custa muito menos do que você botar uma equipe, lógico, a resolutividade ela é menor, mas quando a gente pensa em trabalhar com ótimo e trabalhar com bom, talvez o bom seja melhor do que nada. Então, você amplia o acesso à saúde. Então, olhe só que maravilha, né? A gente fala dos atributos da atenção primária aqui, que é você permitir que o paciente tenha acesso à saúde. Muitas vezes a gente fica pensando em prover equipe, prover não sei o quê, prover recurso, prover, constrói não sei o quê. Talvez você botar uma equipe de atenção primária de forma remota seja uma solução que não seja a melhor possível, talvez não seja, mas ela é uma solução viável, ela é uma solução que dê certo. Então, a telemedicina para o paciente, ela permite muito essa questão do acesso e ela é muito fácil
de você conseguir encontrar, de você conseguir agendar. Eu me perdi um pouco na pergunta, Daniel, porque você vê que eu fosforilo. Eu amo Não, tanto o assunto beleza, que eu vamos, fico, vamos conversar. vou. Eu vou aproveitando aqui. Um amigo não, um conhecido, estava lá no conselho, acho que estava tendo um evento lá e ele estava falando de uma experiência que ele teve, Maitê, na Suíça, um intercâmbio. Ele fez a comparação de que em áreas remotas lá, com muito gelo, que não dá para a equipe acessar, tinha pontos de teleatendimento. Então, era o equivalente à nossa zona rural no semiárido, por exemplo, que também há dificuldade de acesso. Eu trabalhei, no interior da Bahia, e eu tinha que me deslocar da sede para o ponto de atendimento 90 quilômetros. E Meu estava lá. Deus. E aí, de vez em quando furava um pneu, aquelas coisas, né? Então, quando eu saí, já fazia um tempo que não havia médico naquele local, aí quando eu saí, eu não sei se foi ocupado com agilidade, mas se a tecnologia tivesse naqueles pontos com um dispositivo desse que você citou, né, um ponto de teleconsulta, uma referência física, mas que possibilitasse um acesso ali sem outras pessoas ficarem vendo, né, com alguma restrição lá de som e tudo, muita coisa poderia ser adicionada ali. Por exemplo, rastreio populacional, avaliação de algum risco com base em sintomas, porque a gente tem formulários, questionamentos validados, né, um checklist validado. Total. Muito bacana isso. Eu também visitei outro dia Gramado e tinha um ponto desse que você descreveu lá, era uma startup, não lembro o nome, que era uma cabine que você entrava e tinha um acesso inicial para alguma questão de saúde que você tivesse. A promessa ao longo do tempo é que houvesse cabines dessa em capitais, alguma coisa assim. Não me aprofundei no entendimento lá, mas agora que você falou, acesso. Então, oportunidades aí que você citou para pacientes dando acesso, mas oportunidades em campo do empreendedorismo, né? Para os médicos que tenham essa inclinação, pensar em como facilitar esse acesso ao longo do tempo. Mas foi baseado nesse problema geral de que o médico se sensibilize para as questões de telemedicina, que provavelmente você, com base no desconforto, deu um passo adicional no âmbito do empreendedorismo com a MAP Saúde. MAP Saúde. MAP Saúde. Pronto. Aí foi exatamente esse desconforto pelos médicos não terem afinidade e o que é a organização e como que vocês atuam. Perfeito. A MAP Saúde, ela veio principalmente da cabeça da minha sócia, que eu falo que ela é uma gênia, né, que é a Priscila Lessa, ela é advogada especialista em direito médico, e a Priscila me acompanha já faz um tempo, né, Priscila, ela é minha querida sócia, amiga, praticamente minha irmã advogada. E a Pri, ela me acompanha já desde 2018, eu faço consultoria, eu também conheci através de um livro. Então, quando eu me formei, eu comprei um livro que chama o Direito Médico, do direito que todo médico deveria saber. O livro dela fica até na minha cabeceira aqui, chama Tudo o que você precisa saber sobre direito médico. E a Priscila, ela trabalha mais com médicos, e ela tem esse livro, ela fala do Código de Ética Médica for Dummies, sabe? Ela pega o Código de Ética Médica, ela traduz para qualquer pessoa entender. E eu sempre gostei da parte de direito, né? E a gente acabou ficando muito próxima. Ela fez várias. Ela começou a me acompanhar, porque eu sempre me expus bastante nas redes sociais e sempre quis fazer tudo com muita cautela. E aí eu comecei a entrar nessa questão de telemedicina e eu sempre recorri muito à Priscila. E a Priscila sempre me acompanhando na questão da legislação, sempre estando de olho e me orientando para eu fazer de forma correta. E a Priscila começou a ter o quê? Muitos médicos indo atrás dela para tirarem essas mesmas dúvidas a respeito da telemedicina. E eu era uma das únicas clientes dela que estavam, de fato, totalmente imersas aí na telemedicina, e ela também começou a ir atrás de mim para tirar algumas dúvidas a respeito da execução da telemedicina. E aí a gente começou a ver que a gente tinha muito em comum em termos de telemedicina. E não só telemedicina, mas, por exemplo, direito médico no geral, porque a gente via que, por exemplo, nós duas juntas, nós teríamos um potencial didático muito maior, que a gente não fala, que a gente não dá curso, a gente capacita e a gente treina realmente pessoas em relação a direito médico e em segurança médica. Aí, num belo dia, a gente resolveu viajar juntas. A gente sempre foi, a gente já se conhecia, fazia mais ou menos uns 3, 4 anos online, a gente era bem próxima. A gente marcava café da tarde online, pra gente conversar, pra gente se atualizar, pra gente tirar as dúvidas. Então, a relação iniciou como cliente, né? Depois a gente ficou amiga. E a gente combinou, eu ia visitá-la em Maceió, Priscila é alagoana, e a gente acabou desviando a nossa rota para Fernando de Noronha. A gente foi para Fernando de Noronha e a gente viu nessa viagem que a gente tinha um modus operandi muito semelhante. Então, modus operandi de trabalho muito semelhante mesmo.
E a gente decidiu naquele mesmo momento, a gente falou, Priscila, e ela, Maitê, a gente funciona muito parecido. Você é uma pessoa que já naquele mesmo momento a gente criou uma relação de confiança muito importante e a gente falou, vamos abrir uma empresa. Então, dito e feito, a gente voltou da viagem, já entramos em contato com o contador, abrimos a empresa e já começamos, né, que a gente viu que a maior demanda dos nossos clientes, atuais clientes, né, eram a questão de telemedicina. E a gente lançou uma mentoria e uma capacitação em telemedicina. Então, hoje a gente tem um produto que tem algumas aulas online, né? Que a gente passa um arsenal teórico, mas a gente fica muito próximo, Daniel, do nosso cliente. Então, assim, eles têm uma atividade teórica, né, online, então eles podem aprender lá a questão das leis. Então, para você ter uma noção, eu e a Priscila, a gente é muito mãe. Então, a gente abre poucas vagas, porque senão a gente não dá conta, a gente enlouquece, né? Então, hoje a nossa principal intenção é realmente ensinar essas pessoas para se tornarem promotores da empresa, realmente primeiro fazendo um teste se a nossa metodologia é adequada, para depois, quem sabe, escalonar. Então, a gente tem os nossos clientes, eles assistem às aulas teóricas e toda aula tem material complementar, tem as leis, tem termos de consentimento que a Priscila coloca, tem várias informações. E aí a gente tem atividades de mentoria ao vivo. Então, por exemplo, hoje é um dia que a gente vai ter mentoria, a gente já separa casos clínicos para discutir. Então, hoje a gente vai discutir um caso clínico gravíssimo de uma pessoa que pegou foto do Google para discutir com o médico. Falou que estava com dor de garganta, bota a foto do Google. Então, isso, infelizmente, Daniel, já está acontecendo. Então, o médico sendo trapaceado de forma remota. Como é que a gente lida em relação a isso? Interessante. Então, a gente faz mentorias em grupo, né, com os nossos alunos, a gente faz discussões ao vivo, mentorias em grupo, e tem todo o suporte online. Então, os alunos estão, assim, se desenvolvendo muito, muitos já conseguiram empregos na área da telemedicina, então tá sendo muito legal. E eu e a Priscila, a gente tá tendo várias outras ideias, né, várias outras possibilidades de evolução para outros assuntos do nosso ramo, né? Hoje a gente fala que o nosso nicho é a área do direito médico, né? Então, direito médico, mas assim, o nosso diferencial é ter uma médica e ter uma advogada. Porque se tivesse só uma advogada, a abordagem seria diferente. Então, é como se tivesse uma cliente e uma advogada juntas. Então, a gente consegue atingir as pessoas de uma forma muito mais didática. E a gente está conseguindo promover várias mudanças, assim, está sendo muito satisfatório. Porque, assim, empreender para mim, até hoje, né, o meu sentido é poder ajudar quem ajuda. Então, eu quero ajudar a pessoa a ajudar. Então, eu quero facilitar, supondo que você venha para mim e fale, Maitê, eu quero ajudar as pessoas. Então, eu vou te ajudar a ajudar as pessoas. Eu quero poder oferecer recursos para você ajudar a ajudar. Uhum. Tem uma frase, Maite, que eu de vez em quando falo, que é o mercado já não aceita amadores, né? Diante de uma incompetência, sem o lado pejorativo, mas sim o desconhecimento de alguma coisa, acaba que você se mete em algumas enrascadas. Na telemedicina, tem também as suas armadilhas e você ser amador nisso pode causar um dano para você ou para o paciente também, né? Uma delas é isso aí, que eu não tinha essa referência sobre ser enganado pelo paciente. Imagina o cara tem uma queixa, aí você vai lá, faz o atestado e tudo, né? Total. Mas... Assim, esse é um dos... Quando a gente tem, né, um acesso tão ampliado como esse, a gente tem, né, um benefício muito grande, mas também vem com o risco, né? Então, o paciente, ele pode falar, a conexão tá ruim, porque realmente qual que é a limitação da telemedicina? Uma das grandes limitações, região de cavidades, ausculta e palpação. Então, é um caso verídico, né? O paciente foi pedir para avaliar a região da horoscopia dele. Então, quando é cavidade, eu peço para o paciente fotografar, porque daí vai numa iluminação melhor, fotografa e manda. Sim. Uns fotos muito típicas de livro, sabe? Porque no vídeo, por exemplo, aqui eu tenho uma webcam muito potente, muito boa, aí é bem provável que você consiga ver minha amígdala, mas não é todo mundo que tem, né? Eu trabalho com produtos de conteúdo, é por isso que eu tenho uma webcam Full HD, mas a maioria não tem, então é difícil mesmo ver as cavidades. Então, geralmente o paciente vai do celular, os celulares muitas vezes não têm uma qualidade muito boa. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, a Priscila ensina muito essa questão do que fazer caso você esteja diante de um paciente que você esteja suspeitando. Quando, muitas vezes, Daniel, a gente tem que interromper a teleconsulta. Eu já atendi paciente que está no Uber. Aí eu viro e falo, olha, por isso que, assim, é muito importante, o que a lei atual prioriza muito? O termo de consentimento. Então, você estará totalmente ciente de que eu não vou te atender se você estiver no carro, se você estiver com teus filhos gritando,
Óbvio que pode ser que aconteça alguma coisa com seus filhos e aí a gente tem que interromper, aí é outra situação. Mas existe toda a questão da pré-consulta, do preparo. Então, você vai estar ciente, você vai ter consentido com isso antes da consulta. Então, a gente prepara muito nossos alunos para que eles estejam preparando seus pacientes para isso também. Você até disse de forma diluída o meu questionamento agora, mas vamos organizar aqui para a galera. Você consegue listar os erros frequentes dos colegas médicos que começam a atender por telemedicina sem subsídio, sem suporte de alguém competente na área? Quais são? O primeiro de tudo é não registrar em prontuário. Então, muitos pacientes, por exemplo, você e eu atendemos em consultório presencial e, eventualmente, a gente faz teleconsultas, por exemplo, o meu paciente rapidamente me ligou pelo WhatsApp vídeo, ou me mandou exames, ou me mandou várias coisas pelo WhatsApp e eu não registrei. Gente, isso foi uma teleavaliação. Então, você me mandou os exames, eu dei uma conduta e eu não registrei no prontuário, mas registrei no WhatsApp. É um erro, é um erro que pode me colocar em risco. Aí, supondo que você mandou o exame, eu te mandei uma medicação, digitei, mandei uma receita pelo WhatsApp, aí troquei de celular, perdi todo o meu histórico do WhatsApp. Paciente teve algum efeito colateral, como é que eu vou provar que eu fiz isso? Como é que eu vou provar que foi uma consulta, que foi uma avaliação? Então, tudo, eu sempre falo, tudo você vai abrir rapidamente a fichinha. Daniel Coriolano, paciente me envia exames via WhatsApp, anexo os exames aqui no prontuário. Devido à análise dos exames, prescrevo tal medicamento. Gente, é 2 segundos. Então, eu sempre falo para os meus mentorados, chega no fim do dia, pega 15 minutos do seu dia, olha o teu histórico do WhatsApp Business, sempre oriento separar, né, WhatsApp pessoal, WhatsApp Business. Olha o teu histórico, vai colocando no teu prontuário e depois arquiva o que você já fez. Arquiva. Só para você se respaldar. E também, assim, é importante para você, porque a gente não lembra. Eu não sei vocês. Eu tenho uma cabeça de vento. Depois eu me esqueço completamente. Então, assim, no meu prontuário tem até foto do paciente. Eu escrevo tudo. Eu adoro escrever no prontuário. Meus prontuários são impecáveis. E é assim que eu consigo fazer uma bela de uma coordenação do cuidado, ou fazer uma consulta impecável, porque eu escrevo tudo mesmo. E não me demoro. Não tenho tempo maior de consulta simplesmente por fazer uns registros mais bem feitos. Porque é a otimização do tempo. Assim, eu faço um registro, né? Não fico mais tempo digitando, eu simplesmente sei o que eu tenho que colocar de forma mais adequada. Então, erro número 1, não registrar no prontuário. Erro número 2, atender pacientes de forma informal. Então, muito comum isso, tipo, eu vi paciente no banco, não sei o quê. Não, gente, não faça isso com você, tipo, ou atendi o paciente, estava no Uber, não, interrompa, fala, traga a valorização, não valorização financeira, a valorização do encontro médico-paciente como um encontro, como uma consulta, porque já tá virando casa da mãe Joana, né, a consulta médica, daqui a pouco, não, tipo, posso não cobrar a consulta, mas vai ser uma consulta em que eu estarei sentado, o paciente também, e ambos estaremos mindfulness, focado nesse atendimento. Eu não consigo pensar, por exemplo, eu estou aqui gravando um podcast com você, está tudo desligado, todas as notificações, só tá eu e você na tela, sabe? Eu sou totalmente distraída se acontece qualquer coisa. Então, assim, eu não consigo atender muito bem se tem um monte de barulho junto com você. Então, a gente precisa entender que isso é uma consulta médica. Erro número 3. Esse é duro, viu? Receituar assinatura digital e assinatura digitalizada. Então, tem muito médico que ainda não tem assinatura digital. E aí, o que eles fazem? Imprime uma receita ou faz à mão, faz a assinatura, bate uma foto e manda para o paciente. Então, assim, tem muita farmácia que ainda aceita esse tipo de receita, mas daqui a pouco isso vai se extinguir. Fora que, assim, é um risco muito grande de falsificação para o próprio paciente, porque se você pega até o próprio iPhone, você tira um print, você copia, seleciona essa parte e você pode colar em qualquer documento que você quiser. É assim que as falsificações começam. E vão ser vendidas atestados e medicações em praças públicas pelo país. Então, a forma mais segura é certificado digital. Inclusive, às vezes, quando eu atendo presencial, se eu posso, eu emito assinatura digital e mando no WhatsApp do paciente. Assim, eu economizo papel. Porque, assim, eu nem quero ter papel na vida. Se eu posso, o paciente, mesmo presencial, já me manda a receita aqui, eu vou na farmácia, só mostro isso. Se eu pudesse o remédio ser virtual também, eu adoraria, mas não tem como, né? Até eu fiz um podcast sobre isso aqui, sobre paperless, que é um conceito de que você vai abolir o papel da sua
atendimento médico. Existem dispositivos para que você nem utilize mais, né? Embora a gente sabe do contexto de cada paciente, ok, a farmácia que vai comprar e acaba usando, mas ao longo do tempo você consegue implementar, né? Mas continuando. Não, mas eu acho que esses são os principais erros. E acho que o principal erro outro erro que eu vejo, que eu lapido muito isso com os meus pacientes, é o registro médico do exame físico. Então, não dá para você colocar bag, chá e lote no teu exame, porque você colocou a mão para ver se ele está febril. Como que a gente faz o registro do exame físico por telemedicina? Então, eu ensino muito a telepropedêutica, né? Então, assim, a gente não vai colocar paciente em bom estado geral, acianótico, anictérico, afebril, corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço. São outras formas que a gente coloca. A gente vai descrever, mas não é dessa forma. Né? A gente coloca paciente em bom estado geral, sem faces de dor, aparentemente normocorado, paciente com fala sem fala entrecortada, sem sinais de desconforto respiratório. E aí a gente direciona para o exame físico remoto que dá para fazer, porque tem muita coisa que dá para fazer de forma remota no exame físico. Uhum. Show de bola. Maite, eu vou recomendar aqui para os ouvintes que acessem os episódios 185, 189, 193, caso queira se aprofundar em. O 193 é sobre paperless, como que você consegue abolir o papel das suas condutas médicas. O 189, eu entrevistei o autor desse livro aqui, que é Consulta Remota. Eu entrevistei o Marco Mendonça. Meu Deus! Olha aí, tá aí também? Tá aqui também! Pois é, a gente tem alguns episódios que eu chamo Clube do Livro aqui. Aí eu vou buscar os autores. Então tem um monte de autor de medicina aqui nos episódios. Aí especificamente sobre telemedicina, o Marco Mendonça, ele é teleconsultor. Uma próxima para você chamar. Pois tá bom, já tá na lista de prioridades. Que essa mulher, ela fala de código de ética médica como se estivesse falando sobre... Tranquilidades. Eu sei dos artigos do Código de Ética Médica, agora eu penso assim, justo impedimento. Aquilo lá, que é super tranquilo, que a gente não pode ir. Que legal que você entrevistou. Eu sou muito fã. Esse livro, ele é um livro que hoje, né, eu acho muito legal que eu gosto desse livro. Até, viu, pessoal que está nos assistindo? Pelo amor de Deus, vocês me vão assistir o episódio 189? Sim. 189. E o que eu gosto desse livro é que bem no começo desse livro o autor fala: este livro já estará desatualizado. Porque a telemedicina, inclusive, por exemplo, no meu treinamento, eu e a Priscila, a gente já está refazendo ele. Ele foi lançado em novembro, a gente já está tendo que refazer. Por quê? Ele já está desatualizado. Porque a telemedicina é assim, ó, muda o tempo todo. E é realmente assim, né? Do nada, no começo do livro ele fala: olá, você que está lendo esse livro, provavelmente ele já está desatualizado, porque a telemedicina é muito mutante, ela muda o tempo todo. Mas esse livro, ele foi um dos livros mais didáticos na questão de propedêutica. Ele tem vários casos clínicos, quem gosta de casos clínicos, ó. Então, um dos livros que eu mais gosto e me ajudou bastante a compreender um pouco a questão de consulta remota. É um dos melhores livros nacionais. Então, tá validado aí pela Maite. Validado pela Maite. Eu vou organizar, para facilitar, na área de descrição desse episódio aqui com a Maite, outros episódios correlacionados. Aí você é só clicar e seguir aí com os aprendizados sobre isso. Para além das recomendações de outros episódios, siga a Maite no Instagram. Maite, tá aqui o perfil na tela, né? Coloquei para quem está acompanhando a versão em vídeo, é @maitedadal. Aí, veja na descrição e clique, porque tem um D-A-H-D-A-L. É D de dado, A de amor, H de homem, D de dado, A de amor, L de lugar. Por quê? Meu avô é um imigrante árabe. E aí a minha sócia, ela fala: eu não aguento mais você soletrar desse jeito, tem que ser D de dedo, A de árabe, H de hoje, muda um pouco. Mas no meu perfil eu falo bastante, pessoal, sobre a atenção primária à saúde, né, que é a minha especialidade médica. Falo sobre telemedicina, sobre gestão em saúde, né, que é hoje um dos cursos que eu estudo, né, estudo gestão no Einstein. E direito médico, que eu tenho aprendido bastante com a minha sócia, que é a Priscila Lessa, que eu também sugiro que vocês deem uma olhadinha. Tem o Instagram da MAP Saúde para vocês darem uma olhadinha. E espero que vocês possam aprender um pouquinho aí conosco. Beleza. Maite, pergunta de final de anamnese. Tem alguma coisa importante que você precisa falar e eu não perguntei ainda? Boa, adorei. Pergunta final de anamnese.
Ah, Ai, que pergunta difícil. Ó, eu acho que pergunta final não, mas acho que tem uma conduta importante da preceptora aqui. Pronto, vai. Que é assim, não vai demorar para que telemedicina seja uma premissa básica para todos os médicos, independente da idade, independente da especialidade. E a gente vai ter, independente, inclusive, do tipo de serviço, seja serviço público, seja serviço privado. Então, que o paciente possa ter a opção, é teleconsulta, não é? Então, que todos vocês possam se familiarizar com esse método, entender que não é um método de 7 cabeças, um dragão de 7 cabeças, cachorro de 7 cabeças, não sei como é que a gente fala, que pelo contrário, vocês compreendendo o método, se adaptando e vendo as maravilhas da teleconsulta, vocês conseguem ser extremamente resolutivos para teleconsulta. Existem vários dados, assim, não só de dados de gestão de resolutividade, gestão de recursos, a telemedicina ela poupa recursos, ela poupa deslocamento de médico, deslocamento de paciente, diminui riscos de exposição a materiais biológicos, riscos de exposição a acidentes, de trânsito, inclusive, de você ter que se deslocar até o local, diminui, enfim, gasto, né, de recursos financeiros do próprio profissional de saúde, de gestão financeira do próprio paciente. Você não vai ter que pagar aluguel de sala sempre, secretário. Então, hoje, né, eu estou encaminhando para uma gestão dos meus recursos de ter um presencial numa quantidade muito menor, para eu atender os pacientes que eu não consegui resolver por telemedicina, para quando eu for colocar um DIU, for fazer essas coisas. E ter mais flexibilidade de telemedicina, porque eu também tenho uma flexibilidade geográfica, sabe? Eu tenho uma empresa em Maceió, quando eu precisar ir para Maceió, eu vou lá, pego meu computador, atendo meus pacientes. Assim, para mim, é a vida que eu gosto, é a vida que eu queria para mim. A telemedicina me deu uma liberdade que eu sempre quis, e não só liberdade, mas assim, a possibilidade de ensinar do jeito que eu sempre quis. Eu sou apaixonada pelo método e eu sinto que sim, é uma premissa, é um diferencial daqui para frente. E o médico que não estiver familiarizado, não estiver praticando nos próximos 5 anos, ele vai estar para trás. Então, se familiarizem, não tenham preconceito, não achem que está errado, não sintam que vocês não são resolutivos, pelo contrário, né, se deem a oportunidade de sentir sim que a telemedicina ela é resolutiva e que são métodos diferentes do que a gente está acostumado, né? A gente aprendeu a examinar paciente à beira-leito e hoje a gente está também aprendendo a examinar paciente à beira-tela. Massa. E daqui a pouco eu acho que a gente nem vai falar o nome tela, né? Vai falar só medicina mesmo. Medicina. Porque Medicina vai ser por vídeo ou vai ser por presencial? Vai ser assim, a secretária vai falar. igual o banco, né? Quando ele se tornou predominantemente remoto, só pelo celular, não ficou telebanco, né? Continua sendo banco. Quem fez essa consideração outro dia foi o Bob, Roberto Maranhão, que é médico de família também. Então, massa, espero que a galera não entenda a telemedicina como uma hidra, né? A hidra de Lé, quando, querendo citar aqui a mitologia, porque cada vez que você cortava um pescoço de uma, Maite, aparecia mais duas. Mas não é, né? Você vai desvendando aos poucos os meandros e vai cada vez mais ficando confortável diante das possibilidades que ela tem, liberdade geográfica, para citar uma delas, como você fez. Maite, muitíssimo obrigado por ter participado aqui do Medcast, foi muito bom falar com você, me abriu a mente para alguns tópicos que eu nem estava no meu radar, e isso vai repercutir também na minha prática. Obrigadão por compartilhar tantas informações, e a galera que acompanha o Medcast, siga a Maite aí nas redes sociais. Obrigada a você, Daniel. Uma honra de coração estar aqui com você. Alguém que eu admiro tanto, que me ajudou aí na minha gestão financeira. Parabéns, assim, por todas as tuas conquistas, seu empreendedorismo. Você é um cara que eu admiro demais e eu quero muito poder, daqui para frente, aprender ainda mais com você. E saiba que é uma honra mesmo, assim, estar aqui do seu lado hoje. Uma conquista na minha carreira. Aprendizado duplo aqui, para mim e para você. Obrigado por permitir, então, aqui essa comunicação. Você que acompanha o Medcast, acesse aos outros episódios que está na área de descrição aqui, eles estão aí disponíveis, e as redes de Maite, todos os links comentados aqui, eu vou deixar aqui na descrição para que facilite sua vida. Forte abraço, a gente se encontra na próxima semana aqui no Medcast. Até mais.